Run, ou em português Corra. Ele é de 2017 e foi dirigido por Jordan Peele. É um filme que é muito interessante, você começa ali, você já fica preso na história, ele tem um ritmo muito legal e ele promete que vai te entregar muitas questões interessantes. Logo de começo a gente vê que existe uma questão racial que é importante ali. A gente vê, né, os dois principais. O Chris é um rapaz negro e a Rose é uma menina que é branca e rica. E eles têm um relacionamento amoroso e ele já começa a levantar essa questão quando ele vai visitar a família dela. Antes de aparecer esses dois principais, a gente já viu também um negro que tá andando por um bairro de alta classe e tá se sentindo muito inseguro com isso. E ele é raptado, a gente não sabe por quem no começo. E a gente fica acreditando que vai existir uma questão racial que é muito importante. E a gente vai acompanhando o filme, e o filme, como eu disse, tem um ritmo bacana, ele traz algumas questões, você fica intrigado com o que vai acontecer e quer acompanhar o filme, mas é um filme que me decepcionou muito. Eu ouvi muitas críticas positivas e estava bem entusiasmada para assistir, eu tinha uma expectativa bem alta com relação a esse filme, e quando eu vi o ritmo dele eu achei que era um filme muito bom, mas eu acho que ele peca porque ele se esquiva da principal questão que ele se propõe a tratar. A questão racial, ela tá mostrada ali desde o começo e aí o filme vai se desenrolando, a gente vai vendo um grupo de elite branca que escraviza negros por meio da hipnose. Só que lá no final do filme, quando o principal Chris, ele tá sendo pego nessa máfia de tráfico humano negro, ele chega e levanta a questão, ele fala, mas por que nós? Por que os negros? E aí o filme tem todo o potencial na mão, ele tem um momento para trazer essa discussão para a vida e ele se esquiva simplesmente. A resposta que a gente obtém é, eu não sei por que os negros, para mim não interessa qual é a sua cor, para mim interessa só que você vai poder me servir. E isso é muito decepcionante, o filme daí pra frente ele perde totalmente o seu foco e ele se torna simplesmente um filme de ficção científica e ação. E ele deixa de ter toda a tonalidade interessante que ele tinha antes para se tornar um filme comum. E ainda por cima a gente termina o filme com um final muito em aberto. O que acontece, não dá pra assistir meus vídeos sem assistir o filme antes. Eu dou spoiler mesmo, à torta e à direita. E aí o que acontece no final é que Chris, pra se livrar dessa máfia, ele consegue matar toda aquela família branca e rica e consegue fugir com a ajuda de um amigo dele, também negro. E deixa completamente em aberto, porque a gente compreendendo as questões sociais e raciais como acontecem no mundo, o filme se passa nos Estados Unidos, mas se passasse no Brasil a gente também iria ver isso aí. Um negro que assassina toda uma família branca, rica, cheia de influência, o negro que não tem influência nenhuma e que não tem apoio em volta dele, o que ele vai conseguir é o resto da vida dentro da prisão, sendo massacrado por ter assassinado aqueles que estavam perseguindo ele, aqueles que estavam sequestrando ele e queriam roubar a vida dele. Então a gente vê o filme terminar como se tivesse um final e não tem, porque a gente sabe que o Chris ele vai enfrentar questões muito mais sérias e muito mais graves daí pra frente e principalmente fugindo da temática que ele mesmo propôs. Então poderia se analisar os personagens, as situações, poderia se analisar a questão da hipnose que foi explorada no filme, mas a verdade é que a gente vê um filme que propõe algo e corre disso depois. Todas as semanas eu trago análises de filme e eu faço isso como resultado da discussão de filmes que eu tenho com os meus alunos da UFES. E agora, no início de junho de 2020, nós estamos vivendo questões muito importantes, o mundo todo está fazendo protestos por causa do racismo. Essa semana nós tivemos mais um caso de racismo aqui no Brasil que culminou na morte de uma criança negra. E no meio disso tudo, eu considerei que seria muito importante a gente discutir um filme que trouxesse essas questões, para que a gente use a arte para falar sobre a nossa vida. E aí esse filme ele foi muito indicado para mim. Usa o filme Run. E eu decidi que é um filme que não serve para discussão, porque ele faz o que a nossa sociedade faz, que é se esquivar dessas questões importantes. A gente tem que usar esse momento agora, onde todas as pessoas estão falando sobre racismo, onde está se falando sobre o que é ser antirracista, que é tomar uma posição ativa contra o racismo, e a gente não pode fazer o que esse filme faz, que é se esquivar do assunto, fingir que não é comigo, eu não sou racista, então eu não preciso fazer nada.
E a gente precisa tomar esse problema de frente, segurar nas nossas mãos, entender que a gente faz parte da sociedade onde esse é um problema real. Então a gente precisa ser ativo nisso. Na próxima semana eu vou trazer a análise de um filme onde a gente vai realmente tratar sobre questões raciais, sobre racismo e vai tentar ver o contexto do filme na nossa realidade para a gente poder continuar e não abandonar essa causa, que é um momento muito importante e a gente precisa aproveitar. Então, essa foi a minha não análise de hoje e eu vejo vocês na próxima semana. Tchau!